Mônica, para encerrar esse tópico, eu quero te fazer uma pergunta que é muito simples e muito complicada. Eu já fiz ela antes e não consegui achar uma resposta. Por que que a direita isolacionista é tão boa em articulações internacionais? Não parece um contrassenso? Não parece uma contradição que as pessoas que gostam de construir muros são as primeiras, hein? A superar essas barreiras na hora de se articular, na hora de agir em bloco? O que que explica isso? Porque, assim, é uma contradição que põe o resto do mundo em desvantagem. Com certeza. A minha observação aqui é a seguinte: eu acho que, como houve um Hum, esvaziamento do centro político, né? Então, a gente não tem nem. Hoje no mundo estão desaparecendo tanto a centro-esquerda quanto a centro-direita. Então, assim, para aquelas pessoas que se dizem de direita, eu pergunto: de que direita você é? Porque a centro-direita, que sempre soube trabalhar com a centro-esquerda, então, assim, quando você pega, por exemplo, a política norte-americana, ou mesmo a política brasileira, ou a de qualquer outro país, nós sempre tivemos, até o início dos anos 2000, pelo menos, onde isso começou a se esvaziar, mas até então nós tínhamos sempre uma forma de trabalhar a política em que a centro-direita e a centro-esquerda se falavam. uhum. Sim, eram oponentes ideológicos, sim, disputavam eleições e tal, mas sabiam trabalhar conjuntamente. Então, se você pega, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, como é que o Congresso norte-americano trabalhava anteriormente, a centro-direita, representada pelo Partido Republicano, trabalhava com a centro-esquerda, representada pelo Partido Democrata. Havia pautas em comum. Na medida em que forças diversas foram levando as sociedades para os extremos, e a política é um reflexo disso, porque afinal de contas é a sociedade que elege os políticos e não o contrário. Então, essa manifestação de extremismos que a gente vê na política e de polarização, ela é um reflexo daquilo que a sociedade passou a ser, ou das mudanças que ocorreram na sociedade. A gente começa a ver esses esvaziamentos do centro e começa a ver justamente que as pautas não mais se sobrepõem. Você não tem mais pautas sobrepostas. Assim, hoje o que une republicanos e democratas? Só as políticas anti-China. Só. A única pauta que une republicanos e democratas é uma pauta de política externa, não é nem uma pauta doméstica. É a pauta anti-China. Só isso que tem. E outros países estão ecoando essa movimentação. E como a extrema-direita foi a que surgiu com esse discurso isolacionista e tem sido muito hábil em articular esse discurso isolacionista e em vender uma espécie de ilusão, porque não é no isolacionismo que a gente vai encontrar nenhuma resposta, basta voltar no tempo. A gente já teve países isolacionistas, o próprio Estados Unidos já foi isolacionista em vários momentos da sua história. Mas se a gente pegar o exemplo extremo, vamos pegar esse exemplo extremo aqui. A Espanha franquista. A Espanha franquista, durante um tempo, foi o país mais isolado do mundo, durante uma parte dos anos 30 e uma parte dos anos 40, lá no século XX. O que aconteceu com a Espanha? A Espanha ficou extremamente atrasada, a Uhum. pobreza aumentou, tudo ficou ruim. Tanto que o próprio Franco fez uma movimentação de abertura da Espanha quando a situação ficou insustentável para a população espanhola. Então, assim, esse discurso isolacionista ele tem apelo hoje, mas ele não vai nos levar para um bom lugar. Isso nós já sabemos. O que nós não temos tido é uma capacidade de articulação desse centro. Esse centro está completo. E aí, aqui eu falo de novo: é centro-direita e centro-esquerda. Esse centro, ele não só está vazio, mas ele não tem pauta. Assim, ele não tem pauta e ele não tem mais habilidade comunicacional, ele não consegue se articular comunicacionalmente, ele não consegue atingir os desejos das pessoas, ele não consegue refletir aquilo que as pessoas querem ouvir ou aquilo que as pessoas precisam para ter uma determinada visão de esperança a respeito da vida delas.
Então, a extrema-direita, que hoje conseguiu dominar esse discurso, está sendo extremamente bem-sucedida e está, de fato, fazendo articulações entre países que parecem contradizer a sua própria postura isolacionista. É curioso, realmente. Mas eu acho que o que a gente está vendo nesse momento é um redesenho de geopolítica e de política internacional assim, realmente uma formação de algo que a gente ainda não consegue muito bem ver o que, que vai ser. Vai ser algo bem diferente do que aquilo que com que a gente conviveu até hoje, mas a gente ainda não tem como saber exatamente, porque a gente está precisamente na fase de transição. Tem uma transição geopolítica em curso, ela está em parte dominada por essa extrema-direita e por essas alianças que foram Uhum. feitas num determinado campo, e no esvaziamento do centro, no esvaziamento do centro político. Esse centro vai conseguir se reorganizar ou não? Essa é uma pergunta para a qual a gente ainda não tem resposta e que tem um impacto direto sobre o desenho dessa transição que a gente já passa hoje. Perfeito. Então, eu acho que essa Oi? pergunta é outra que rende assim, nossa, a gente pode ficar a É, tarde inteira conversando sobre ela. eu tive essa sensação de novo agora, igualzinho no nosso tópico anterior. Ó, eu quero agradecer a presença da Mônica de Bolle aqui, mas para fazer isso, vai ser daqui a pouquinho, no próximo corte. Quero encerrar aqui essa nossa conversa, começou sobre segurança alimentar e terminou aí nos assuntos mais complexos assim da geopolítica e do novo momento desse mundo, né? Uma transição, para usar a palavra da Mônica. Vou chamar um intervalo rápido e aí vamos para uma despedida formal aqui. Valeu!